Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Band de Eleições 2012, no caso de Campinas, segundo turno. E hoje é a noite que nós podemos ouvir o candidato Márcio Postman, da coligação Campinas com a Força do Brasil. Candidato Márcio Postman, boa noite, seja bem-vindo ao Band de Eleições. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, podendo discutir do tema da campanha eleitoral aqui com os nossos telespectadores. É isso aí, lembrando que quinta-feira debate aqui na Band com os dois candidatos à Prefeitura de Campinas e no sábado debate com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Rose Guglielminetti, boa noite, sua primeira pergunta ao Márcio Postman. Boa noite, candidato. Boa noite, Rose. Estou com cara de cansado, né? Muita campanha, né? Bastante puxado. É puxado, né? Mas vamos lá. E falando em puxado, você, como foi para o segundo turno, estão acontecendo as alianças e coligações com partidos, né? E a cereja do bolo, na verdade, as duas cerejas do bolo são o PMDB e o PDT. O senhor acha que o PT traz os dois partidos para a sua coligação ou o senhor acha que não? Qual que é a sua perspectiva? Bem, desde que se encerrou a eleição no domingo passado, nós tratamos de buscar tanto os candidatos, como também os presidentes dos partidos. Tive a oportunidade de conversar com praticamente todos os candidatos, inclusive com o candidato Jonas Donizete, estimulando a ele que nós tivéssemos nesse segundo turno uma campanha bastante republicana, uma campanha séria, uma vez que nós tivemos uma parte importante dos eleitores de Campinas, inclusive que não compareceram, que votaram em branco. Então seria a nossa conveniência, evidentemente, fazer um debate muito sério para atrair e elevar a dignidade da política aqui em Campinas. E desde aquele momento nós tratamos de construir uma coligação com os outros partidos a partir de uma visão programática. Inclusive porque o PT fez uma avaliação das suas participações anteriores e chegou à conclusão de que uma participação numa coligação que fosse basicamente para dividir a estrutura de uma possível prefeitura, secretarias ou mesmo empresas municipais não seria a melhor escolha, até pelos erros que ocorreram. Portanto, nós temos feito uma opção de discutir com todos os partidos uma opção programática do ponto de vista de quais são os programas que, uma vez eleitos, serão de fato implementados. E é isso que está levando um pouco uma demora na definição, porque não se trata apenas de um apoio, ou apoio esse ou aquele, sem ter por trás uma definição dos programas. Nós estamos convictos que nós teremos uma ampliação dos partidos que nos apoiam nesse segundo turno. Agora, nessa eleição, o número de pessoas que votaram em branco ou não foram votar é muito alto. Como conquistar esse eleitor? E a impressão que se dá, pelo menos nas primeiras análises, é que é um eleitor que está desiludido e, por conta disso, decidiu não votar ou votar em branco. Como conquistar esse eleitor que está desiludido? Bem, nós analisamos um pouco o resultado das eleições no Brasil como um todo e houve um aumento, não apenas em Campinas, mas aqui em Campinas aparentemente foi proporcionalmente maior, não é? Nós imaginamos que esse aumento do número de pessoas que não participaram da eleição, ou mesmo votaram em branco ou nulo, resulta justamente dos acontecimentos aqui no ano passado em Campinas. A população, de certa maneira, está magoada e com insegurança para definir, não é? E até que as definições que ocorreram em determinado candidato, elas são volúveis, elas podem modificar rapidamente para outro candidato, não é? E nós entendemos que o nosso papel é justamente fazer uma campanha em cima de um programa que resgate a capacidade da administração de Campinas, oferecendo para ela um futuro muito melhor que nós temos. E usar o passado como a melhor possibilidade para que nós não venhamos a repetir os erros que ocorreram aqui em Campinas. Candidato Márcio Postman, um dos itens, um dos tópicos importantes da sua campanha, da sua propaganda política é o 12 por 12, creche 12 horas por dia, 12 meses por ano. O senhor no primeiro turno batalhou por isso, falou muito disso, no segundo turno também. Mas prestando atenção na sua propaganda eleitoral, eu vi que o senhor promete isso e em seguida vem uma locutora e fala, está escrito, eu vi isso aí, não é porque me falaram de manhã no Jornal Gente, mas eu também vi. Durante o seu mandato vai acontecer isso. O senhor não pode ser um pouco mais específico, não? Quando é que o senhor vai implantar esse 12 por 12? Porque tem muita gente acreditando que o senhor já vai começar em janeiro. Aí o senhor fala que é durante o seu mandato. Pode ser até no último, dezembro de 2016, sei lá quando, né? O senhor não pode ser um pouco mais específico? Claro que posso. Nós temos nos pautado por ter um acompanhamento das melhores experiências que estão ocorrendo ou já aconteceram em cidades modernas, né? A proposta do
bilhete único, por exemplo, ela foi pautada pela experiência que já ocorre em muitos países, como é o caso de cidades de Paris e Nova York. No caso da educação, nós apresentamos uma proposta mais ampla para a educação, embora tenhamos dado mais ênfase à creche 12x12 e ao CELS. Mas nós fomos buscar na experiência de Seul, por exemplo, na Coreia, que é uma experiência internacionalmente reconhecida pela revolução da educação que ocorreu naquele país, especialmente na capital, que é nós termos uma visão completa da educação para a cidade. Então, o nosso projeto é de começar a partir da criança que nasceu, até a completar o ensino universitário. Então nós vamos fazer um ciclo que começa com a creche 12x12, avança na faixa etária de 6 a 14 anos de idade para os CELS, na faixa etária de 15 a 17 anos a escola técnica e a partir dos 18 anos a Universidade Federal, que vai garantir 50% das vagas para alunos oriundos das escolas públicas, não é? No caso específico da creche, nós temos o primeiro no que diz respeito ao enorme déficit que nós temos aqui na cidade para garantir o acesso a todas as crianças, não é? Esse déficit vem sendo resolvido, de certa maneira, com quase uma transformação das nossas creches em depósito de crianças, porque é cada vez maior a presença de crianças sem que os monitores e professores tenham a condição adequada para poder fazer o atendimento adequado. Então, no primeiro ano, nós vamos superar o déficit existente nas creches aqui em Campinas. A partir do segundo ano é que nós vamos implementar, então, o regime em período integral, porque entendemos que ele é o melhor do ponto de vista do atendimento cognitivo e de segurança. Para você ter uma ideia, Rose, uma criança que passa por uma creche de qualidade, aos 6 anos de idade, ela tem condições de falar 14 mil palavras. Uma criança que não teve o acesso à creche, ela tem a possibilidade de chegar aos 6 anos falando 4 mil palavras. Portanto, a creche é excepcional do ponto de vista de preparar para uma educação de qualidade. Então, aqui a creche é um direito da criança, isso já está consagrado, o problema é que o poder público não consegue oferecer. No entanto, aqui em Campinas, nós temos um problema, na verdade são 2 problemas. O primeiro problema é que o déficit de crianças, o déficit na fila de espera por creche diminuiu porque houve uma colocação de crianças meio período de 4 a 6 anos. Só que a maior demanda das crianças está justamente de 0 a 3. E no 0 a 3 você vai ter que demandar mais monitores e professores. Eu quero saber como que o senhor vai resolver o problema de contratação de funcionários. Por quê? Porque hoje a Secretaria de Educação já tem cerca de, acho que 4 mil ou 5 mil professores contratados para trabalhar em todas as unidades. E aí, creche e ensino fundamental. Como resolver essa questão, já que a lei de responsabilidade fiscal não te permite contratar se o senhor não aumentar a receita? Porque, assim, que a proposta, ela pode ser boa, mas como ela é execuível? Essa é a minha pergunta. Não tem dúvida que ela é execuível, né? E vou lhe explicar por quê. Em primeiro lugar, porque do ponto de vista da construção das novas creches que nós precisamos fazer para enfrentar o déficit, inclusive porque imaginamos que à medida que o município tem a capacidade de absorver as crianças, mais mães terão interessadas em colocar os seus filhos. Então nós estamos trabalhando com um déficit ao redor de 7 mil, mas possivelmente ele vai crescer na medida que a capacidade da prefeitura seja ampliada. Para ampliar o número de creches, nós vamos contar com o apoio do governo federal. Há recursos, há programa para isso. Não vai ter problema, nosso modo de ver, para enfrentar a questão da construção das creches e requalificação das atuais, né? A questão colocada por ti é do ponto de vista dos recursos humanos, né, para dar conta de uma creche de qualidade. Nós estudamos o orçamento e vimos que o orçamento para o próximo ano, ele implica um adicional de 180 milhões de reais a mais comparativamente ao orçamento atual. Então nós vamos ter um recurso adicional. Esse recurso, parte do recurso adicional, nós vamos utilizar para implantar o bilhete único mensal. A outra parte será utilizada para ampliação dos gastos com pessoal, especialmente do ponto de vista da ampliação do número de quadros. Pelos nossos cálculos, e olhando a lei de responsabilidade fiscal, nós temos condições adequadas para fazer uma contratação adicional de professores e monitores, até mesmo, no caso dos monitores, mudar a questão da carreira, porque os monitores estão separados da carreira educacional e nós entendemos que a creche é um princípio básico da educação e, portanto, temos que tê-los numa carreira só. Com relação a outro ícone importante da sua propaganda política, é esse que o senhor passou pelo assunto do bilhete único mensal. O senhor já fez as contas de quanto é que vai custar esse bilhete único mensal para os cofres públicos? E se não vai faltar para poder suprir isso, não vai faltar em outras áreas? Que conta o senhor fez? Mas nós fizemos muitas contas, estudamos muito e planejamos para colocar uma proposta desse nível, né, que vai fazer com que Campinas seja a primeira cidade
a ter a possibilidade das pessoas que usam com regularidade o ônibus ter um preço reduzido, né? Nós vamos trazer para Campinas o que já existem em outras cidades, como é o caso de Paris e Nova York, para citar. Em Paris, inclusive, o preço da passagem, no caso do uso mensal, do bilhete mensal, ele é subsidiado em 80%. Não é? O que nós vamos fazer aqui em Campinas, evidentemente, é aumentar o financiamento da Prefeitura, mas não vai chegar a esse patamar, para viabilizar a redução do preço da passagem. Nós temos condições de ampliar isso, né? Atualmente, a Prefeitura contribui para o financiamento da tarifa aqui em Campinas, que é muito alta, em 28 milhões. Nós temos condições de ampliar isso justamente pelo fato que aqui já havíamos enunciado que nós vamos ter um adicional de receita de 180 milhões para o próximo ano. O ano que vem é um ano em que a economia vai crescer mais, né? E nós temos condições de ter um orçamento maior e dividir, compartilhá-lo no caso do transporte. Então, estamos tranquilos nesse sentido que vai ser possível implantar o bilhete único a partir do ano que vem. Agora, essa medida, eu não sou contra nem a favor, só estou conversando, analisando. Essa medida que, num primeiro momento, é muito boa para o trabalhador, na verdade, acaba beneficiando o empresário, porque ele que dá ele é que paga o transporte dos seus funcionários, né? O senhor tem como objetivo, então, beneficiar o trabalhador ou beneficiar o empregador ao anunciar essa medida? Essa medida é boa para todo mundo, né? Vamos lembrar o caso dos estudantes aqui. Nós temos hoje, em Campinas, uma das maiores cidades com estudantes universitários. Nós temos mais de 90 mil estudantes universitários que hoje pagam a tarifa cheia. Eles serão beneficiados, sairão de um gasto de R$180 para um gasto de R$60. Não é? A mesma coisa em relação aos estudantes que não são universitários. Esses terão benefício direto. E esses não são financiados pelos empresários, são financiados pelos próprios pais ou até mesmo da sua própria condição. Não é? Vamos falar na situação de trabalhadores do lar, trabalhadores domésticos. Quem financia isso, em parte, são as donas de casa. Então, teremos um adicional importante. Mas haverá um encarecimento da tarifa, porque quem subsidia o gratuito são os outros passageiros. Isso não vai implicar um aumento da tarifa? Não, pelo contrário, nós vamos reduzir o preço da tarifa com aumento da participação da administração pública no financiamento da passagem. Ou seja, ao invés do que nós temos hoje, quem usa mais ônibus é ele que paga. Quer dizer, o custo de você usar mais ônibus sai do indivíduo. Quando você tem pessoas idosas, estudantes, não é? Alguém que tem acesso a uma tarifa menor ou até tarifa zerada, o custo disso é financiado por quem usa. Exatamente. Então, o que vai acontecer é que esse custo que nós vamos ter adicional pelo fato de cair a passagem, né, seja para estudantes, seja para o trabalhador que vai usar o período todo, será custeado por orçamento público. Portanto, é a cidade que paga o sistema de transporte melhor, de maior qualidade e com menor custo. É assim que funciona nas cidades modernas, em Paris, Nova York. Portanto, nós temos condições plenas de implantar isso aqui em Campinas. Porque hoje quem divide quem custeia é quem usa o transporte. O que é uma injustiça. É uma injustiça, eu Exatamente. também acho. Agora, falando já em trânsito, você acha que com essa medida as pessoas vão deixar de usar o carro? Ainda nós não estamos nesse patamar, porque hoje Campinas já está um caos o trânsito, né? Total. Quais são os seus projetos para melhorar a mobilidade urbana mesmo do campineiro? Sim. Porque está terrível, gente. Olha, eu uso e está terrível. Gostaria muito que resolvesse esse problema. Sim. Então, nós temos apresentado e dado ênfase à questão do bilhete único mensal sem limite, que é uma proposta imediata. Agora, nós trabalhamos com uma grande operação urbana, talvez a maior operação urbana que a cidade já assistiu desde Prestes Maia, né, que é uma reconfiguração do sistema de transporte aqui. Seja pela integração de ônibus, automóvel e bicicleta, por exemplo, ciclovia e trens, né? Nós estamos trabalhando com o financiamento que vai haver pelo governo federal, que vai fazer com que Campinas volte a ser um grande entrocamento ferroviário. Então, nós vamos ter uma possibilidade de fazer um novo sistema do ponto de vista da mobilidade, né? Se nós somarmos os recursos para os corredores de ônibus, nós vamos ter uma facilidade maior, especialmente para aquelas pessoas que moram no Ouro Verde, Campo Grande, né? Mas nós temos uma operação urbana de investimentos ao redor de 600 milhões de reais, que é justamente para fazer com que nós tenhamos as conexões com as 10 rodovias que cortam Campinas, que praticamente elas não se conectam com a cidade e que nós temos hoje um fluxo de ônibus e caminhões que passam por Campinas, que possivelmente poderiam ser resolvidos por 2 anéis viários que nós queremos fazer na cidade. Um grande anel, que é justamente interconectando as rodovias que cortam
aqui Campinas, um segundo anel que é integrando os diferentes bairros de Campinas, porque muitas vezes você tem que sair de um bairro, ir até o centro, quase ao centro, para ir ao bairro vizinho. Se nós fizermos esse grande anel, vai permitir um maior deslocamento, um maior fluxo e melhor acessibilidade quanto ao deslocamento. Isso, o governo federal. O governo, há várias possibilidades nesse sentido, não é? Desde a participação no PAC, que está previsto também ajudas nesse sentido, até mesmo a questão do endividamento, se for o caso. Mas nós não estamos trabalhando nesse sentido, mas estamos trabalhando com um ajuste do ponto de vista orçamentário para ampliar os investimentos do próprio município nessa questão do transporte, que é uma questão chave para a cidade. Candidato, Campinas tem vivido desde a Isalene, depois o doutor Hélio, essa situação, né? Ou você é com o governo federal, ou você está com o governo estadual. Isso, se a gente colocar na balança, não sabemos ainda se é bom ou se é ruim para Campinas. Nós estamos vivendo mais uma vez, e com a sua candidatura, no seu trabalho, mais uma vez essa situação. O governo federal vai fazer, o governo federal tem o apoio da presidenta Dilma, do ex-presidente Lula, etc, etc, etc. Enfim, há uma falta de associação com o governo estadual. O governo federal consegue suprir a quase que total ausência, em razão até do trabalho que é feito pelo candidato, de apoio do governo estadual? Não seria mais interessante nós termos aqui um candidato que não tivesse apoio de ninguém, para que ele fosse a noiva cobiçada por todos e todo mundo viesse para tentar ajudar o nosso município? Essa coisa de termos uma preferência estadual, federal, não pode acabar nos atrapalhando? Não, pelo contrário. Vamos lembrar inicialmente a questão da partilha da receita, da arrecadação, né? Quem paga impostos são os moradores das cidades. Campinas, por exemplo, paga impostos para o governo federal, paga impostos para o governo estadual e paga impostos para o governo municipal. Então é natural que os governos estaduais e federais reponham recursos aqui nas cidades. Isso é da natureza. O que nós temos visto, infelizmente, nos últimos anos, é que o governo do estado tem só arrecadado de Campinas e não tem devolvido, né? O governo estadual se especializou em construir presídios aqui em Campinas, pedágios em Campinas. O ano que vem nós não vamos ter recursos para reformar o Hospital de Clínicas da Unicamp. O governo estadual não coloca nem 1% do orçamento no financiamento da saúde. Vamos olhar o governo federal. O governo federal colocou nos últimos anos 3 bilhões de reais. Foi o que permitiu o salto, o fôlego mínimo para Campinas. Então é da natureza da repartição dos recursos ter essa associação dos governos municipais com o governo estadual e o governo federal. Então, nós vamos ter uma grande parceria com o governo federal. Eu mesmo conversei com a presidenta Dilma, que tem um carinho muito especial aqui por Campinas, ela estudou aqui em Campinas, né? Sabe da importância de Campinas e quer apoiar mais, mas é preciso arrumar a casa. Porque colocar aqui recursos que vai para o ralo ou que não tem projetos técnicos decentes, é difícil você avançar nesse sentido. Mas nós também vamos fazer uma conversa séria do ponto de vista com o governo estadual. É impossível que o governo estadual, há 25 anos atrás, recolhia a cada R$10, ele devolvia R$ 2,50 para Campinas. Atualmente o governo estadual continua arrecadando a cada R$10, mas devolve R$ 1,40. É impossível que Campinas seja aí o filho secundário que não tem apoio do governo estadual. Nós vamos fazer uma conversa séria junto com os prefeitos da região, porque essa região é dinâmica, essa região é que dá um suporte inegável ao Estado de São Paulo para que tenhamos condições mais equânimes do ponto de vista da administração pública. O senhor tem acompanhado a execução do orçamento deste ano com o prefeito Pedro Serafim? O que o senhor está imaginando se for eleito? Como é que o senhor acredita que vai receber a prefeitura? O senhor tem ideia ou não? Bem, nós temos acompanhado, sim, a questão do orçamento, porque ela é chave do ponto de vista do manejo da administração pública para o ano que vem, não é? É uma proposta, foi feita pelo Executivo, o Legislativo analisará e definirá sobre essa questão, não é? Nós vamos fazer uma conversa com os vereadores, especialmente uma vez encerrada o processo eleitoral, porque nos dará condições de conversar na condição de prefeitos, que é o que esperamos por parte da população. E é nesse sentido que nós queremos fazer uma conversa com os vereadores para poder melhor organizar o orçamento, tendo em vista as prioridades que deverão ser aquelas aprovadas pela população na eleição agora, daqui a 2 domingos. Então, se eleito, o senhor já vai conversar com a Câmara para que eles apresentem emendas para o orçamento do ano que vem. É isso? O senhor já quer mexer no orçamento do ano que vem? Eu gostaria sim, porque senão nós vamos ter um orçamento pronto de um governo anterior que não foi aprovado do ponto de vista do processo eleitoral. Nos deixariam com um ano com dificuldades do ponto de vista daquilo que nós queremos colocar ênfase. O que é plenamente possível, eu não tenho dúvida que a Câmara é sensível a questões dessa natureza. Por exemplo, o que o senhor iria sugerir aos vereadores? Que alterassem o quê?
Bom, nós estamos trabalhando com duas questões do ponto de vista da reorganização do orçamento, né? O primeiro diz respeito à melhor redefinição da receita esperada para o ano que vem, né? Nós estamos avaliando que há uma estimativa subvalorizada para o orçamento do ano que vem. Segundo, no que diz respeito ao ajuste dos recursos. Nós temos uma série de programas que existem na Prefeitura, que são programas compartilhados com várias secretarias. Para o mesmo fim, há várias ações. Nós podemos fazer um ajuste nesse sentido para ter uma maior ênfase, obrigando a um resultado muito superior ao que nós temos em várias áreas que a administração resolve, né? Uma vez me disseram, candidato, de que essa subavaliação das receitas interessa muito ao administrador. Sim. Porque, no final das contas, é subavaliado, no final do ano sobra muito dinheiro e ele faz o que ele quiser, livre dessa amarração. O senhor disse que quer trabalhar contra isso? Eu queria trabalhar com orçamento real, porque é isso que nos vai dar condições para trabalhar desde a questão da construção das carreiras dentro da administração pública, a ampliação de quadros e a questão dos investimentos. Eu vejo que nós estamos muito preocupados ultimamente no orçamento na questão do custeio, não é? E o que nós estamos vendo? Nos últimos 10 anos, Campinas, entre as 30 maiores cidades, foi a terceira que maior arrecadou. No entanto, dentro dessas mesmas 30 cidades, foi a 18ª que mais cresceu, foi Campinas. Então, nós estamos arrecadando muito e retribuindo pouco à população, não é? Há uma baixa eficiência do ponto de vista do gasto. Eu quero implantar um modelo de monitoramento e de avaliação da qualidade do gasto, para fazer mais com o mesmo ou menor recurso. Eu vou, na verdade, reproduzir aqui, Zé, uma pergunta que um leitor do meu blog fez, né, e pediu para que eu passasse para os candidatos. Ele diz o seguinte: por que nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno fala sobre a evasão ou a ida de empresas, a fuga de empresas de Campinas para outros municípios? Ele falou: nós tínhamos perdidos várias empresas, Itaú, que viria para a Ciatec e outras empresas importantes. Qual que é o seu projeto para fixar ou trazer novas empresas para Campinas para gerar emprego e receita, né? Já que nós estamos falando de receita, o senhor tem algum projeto específico? Sim, temos. Essa é uma questão chave, porque uma parte da cidade de Campinas está vivendo quase como uma cidade dormitório, de pessoas que lá moram, mas vão trabalhar em outras cidades. O que nós vivemos nos últimos anos foi uma espécie de guerra fiscal entre os municípios do entorno aqui da região metropolitana e, ao mesmo tempo, um descaso com a questão do empreendedorismo, dos empresários aqui em Campinas, né, que olham muitas vezes o empresário como aquele que só tem que pagar impostos. Eu acho que o empresário tem que ser muito bem reconhecido e visto do ponto de vista do valor que ele traz para a cidade em termos de emprego, renda, receita, né? Então, nós temos dois projetos nesse sentido. O primeiro é um projeto de reindustrialização de Campinas, né? Campinas era uma cidade industrial, hoje é uma cidade de serviços. Nós queremos atrair aqui três grandes setores, né? O primeiro é o setor de fármacos, que Campinas tem uma base de saúde, é perfeitamente factível termos aqui grandes investimentos numa indústria de fármacos, que é, no caso brasileiro, o setor que nós temos um grande déficit comercial. O Brasil mais importa do que exporta. Então, teremos apoio do BNDES, do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, para construir aqui uma base, um grande polo de desenvolvimento da indústria fármacos, né, e de equipamentos para a saúde. O outro setor que nós queremos avançar é o setor de eletroeletrônica. Vejam, são setores amigáveis ao meio ambiente. Eles não destroem o meio ambiente. E são setores fortemente geradores de mão de obra muito qualificada, não é? E o terceiro setor é o setor da indústria criativa. Então, esses setores nos darão maior pujança do ponto de vista econômico. E queremos levar esses setores para as regiões mais distantes daqui. No projeto, nos 2 corredores de ônibus, nós vamos entrar com um projeto de redução fiscal, não é? Para atrair empresas para ficarem próximos da onde percorre os 2 corredores de ônibus. Então, nós vamos incentivar a geração da produção e do emprego justamente nas áreas, nas regiões de Campinas, que basicamente são regiões dormitórios. Mudar um pouco o eixo, a centralidade da cidade, isso vai trazer efeitos muito importantes do ponto de vista da redução da demanda pelo transporte. Porque hoje as pessoas moram em determinado lugar, têm que trabalhar em outro, têm que estudar em outro, nós vamos levar o centro para essas regiões. Nós chamamos isso como uma cidade policentrista, com vários centros nas diferentes regiões da cidade. O senhor disse que vai reduzir impostos para incentivar, mas a grande verdade, candidato Postman, é que muitas dessas empresas não vieram para Campinas em razão da bagunça administrativa, não tinham com quem dialogar aqui, se tinha medo até de ser chamado de corrupto só pelo fato de procurar a prefeitura. O senhor acha que há necessidade desse incentivo financeiro, ou o simples fato da organização do município já não seria o suficiente para atrair essas empresas?
Não, de fato, a prefeitura se tornou um entrave ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. Não é isso? A burocracia que impera na prefeitura, de certa maneira, dificulta muito a questão dos negócios. A empresa quer ampliar seu espaço, tem problemas do ponto de vista ambiental, tem problemas na questão social. A cidade convive hoje com aumento de pobres, convive com aumento de moradores de rua. São questões que levam, evidentemente, o empresariado a avaliar a decisão de investimentos. Sem falar num tema que nós não estamos tratando, que é o tema da água. A cidade e região, pois é, a cidade está submetida a um problema de água que faz com que as empresas tenham dificuldade de tomar decisão. Nós vamos assumir isso. Então, eu queria tanto um segundo turno para tratar com mais profundidade. Vamos ver se eu vejo na campanha eleitoral do senhor esse tratamento da água. Porque o pessoal só fala em injeção grátis, né? Vamos falar da água também. Injeção grátis. Candidato, todos falam em injeção grátis para todos nos postos, viu? Candidato Márcio Postman, muito obrigado pela presença aqui no nosso Band Eleições. Boa campanha para o senhor, viu? Para nós todos. Obrigado a vocês. Rose, muito obrigado. Ficamos por aqui, viu? Ficamos por aqui até semana que vem. Band Eleições termina aqui, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Hoje conversamos com Márcio Postman, candidato à Prefeitura de Campinas no segundo turno. Boa semana para todos. Até mais.